Que é, gente? Tá achando as coisas do André? Beleza, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo dessa semana a gente vai conversar sobre um assunto que gerou muito rumor, muita preocupação nas últimas semanas, nos últimos dias, principalmente nas redes sociais, que é o suposto fim do Revalida. Tu tá me gravando? Eu vi tu com o celular. Há alguns dias, um deputado federal brasileiro do Acre, Alan Rick, publicou um vídeo sobre uma reunião que foi feita com o INEP para falar justamente sobre a revalidação de títulos de médicos formados no exterior, na qual estiveram presentes o presidente da Associação de Médicos Formados no Exterior e mais algumas outras pessoas, alguns referentes, alguns advogados. No qual depois ele grava esse vídeo falando de que o INEP não tem condições de continuar fazendo o Revalida em teoria. Basicamente, em resumo, o vídeo fala isso. O qual depois em vários meios alternativos, em vários blogs, sai essa grande discussão do que vai acontecer se caso não houver mais o Revalida. Então a gente começou a pesquisar algumas coisas aqui, porque depois surgiu a informação de que supostamente tudo entraria dentro da plataforma Carolina Bore, que é um assunto que eu, se eu não me engano, eu já tratei aqui no canal, que é a plataforma Carolina Bore. Mas vamos lá, primeiro por partes. Primeiro, para quem está pensando em vir para a Argentina, ou quem está chegando agora na Argentina, ou quem já está há um tempo aqui, obviamente isso causa preocupação na gente. Mas é muito importante que a gente mantenha calma, porque não existe nenhuma informação oficial, seja do INEP ou do governo federal, sobre realmente o Revalida não existe mais. Até porque o Revalida está respaldado numa lei. Por outro lado, é muito importante ressaltar de que o Revalida não é o único método de revalidação de títulos de quem fez faculdade no exterior. Isso também já foi conversado aqui no canal, comentado sobre todos os modelos de revalidação de título, por exemplo, o modelo da Federal de Minas Gerais, o modelo da Federal do Mato Grosso do Sul. Todos eles a gente já conversou aqui. Alguns deles têm uma taxa de aprovação, pelo menos alguns anos atrás, que era maior do que a do Revalida. Além do fato de que, para o Revalida deixar de existir, é necessário, desde o meu ver, de que seja informado isso, o que vai acontecer, qual vai ser a maneira utilizada por diferentes universidades que hoje utilizam o Revalida e que já não teriam mais essa ferramenta para revalidação, já que toda universidade deve fazer revalidação de títulos. Analisando a situação e analisando o plataforma Carolina Bore, algumas coisas são vantajosas, se caso ele realmente for utilizado como meio de revalidação. Porque a plataforma Carolina Bore foi criado justamente para agilizar o processo de revalidação, porque segundo a criação do programa, ele deveria revalidar um título em até 180 dias, ou seja, esse seria o prazo limite para a revalidação, o qual permite 2 tentativas, digamos assim, em um ano, entendendo que revalida tem uma única vez. Obviamente deveríamos analisar também quais seriam as diretrizes e a metodologia utilizada por cada uma das universidades. Porque a plataforma Carolina Bore, ela meio que cria uma diretriz, um plano básico, digamos assim, muito burdamente falando, sobre como as universidades devem gerar os seus processos de revalidação. Porém, a universidade, desde que cumprindo certos requisitos, tem autonomia de como fazer a revalidação. Esse eu acredito que deve ser um ponto que gere certa discussão, porque é um dos assuntos falados na nota que saiu em alguns jornais independentes e nesse vídeo, como por exemplo o meio de validação da Universidade Federal do Mato Grosso, que depois de complementação de carga horária, se caso não batesse currículo, a universidade pedia complementação e depois da complementação ela ainda pedia mais uma prova. Então isso é algo que vai ter que ser analisado. Porém, também analisando a possibilidade de que cada universidade tenha um método de validação diferente, isso gera mais possibilidades para a gente poder fazer validação de título. Até porque quando você sai da sua universidade, você sabe mais ou menos para que lado está direcionado, ou seja, de que maneira foi construído o seu plano de estudos, e você consegue fazer meio que uma pesquisa com respeito às provas de anos anteriores de cada uma das universidades e ver em qual daqueles modelos o seu plano de estudo se encaixa melhor, de uma maneira que seja um pouco mais tranquila para fazer a sua validação. Fácil, obviamente, desde a minha opinião pessoal, não deve ser, porque a gente está fazendo validação de um curso de medicina, um curso que a gente vai lidar com vidas depois.
Desde o meu ponto de vista, deveria haver um processo um pouco mais ágil, principalmente entre universidades estatais, sejam elas nacionais, estaduais, federais. Sim, deveria. Mas infelizmente isso hoje não existe no Brasil, pelo menos não com países da América do Sul. Porém, antes da gente continuar confabulando sobre como vai ser, como eu falei, a gente tem que esperar sair alguma informação oficial, se realmente o Revalida vai deixar de existir, se ele vai fusionar com outro programa, como é a plataforma Carolina Bore, se ele vai ser remodelado ou o que vai acontecer. Até lá, tudo isso que a gente está conversando hoje é com base a rumores. Então vamos manter a calma. O que sim é importante é a gente levar essa informação para as pessoas que nos acompanham, nossas famílias, nossos amigos, falando de que não é porque o Revalida deixe de existir e ele se transforma em outra coisa daqui para frente, de que a gente não consegue voltar para o Brasil, que essa é a grande preocupação. Sim, existem diferentes maneiras da gente revalidar nosso título para voltar para o Brasil, e isso é o que importa. E como eu falei para muita gente na faculdade nos últimos dias, os desafios estão na nossa frente para a gente superá-los e não para a gente dar meia volta e voltar para casa. E é isso, se caso vocês tiverem alguma informação com respeito a isso, deixem aqui nos comentários para a gente compartilhar todas essas informações. Comentem o que vocês acham justamente sobre essa possível finalização do Revalida. Compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam e ativem as notificações para não perder novidades com respeito a isso. E é isso, a gente se vê na semana que vem, talvez com mais informações. Até mais, tchau!